Então, eu quero dar um exemplo para vocês agora. Nesse exemplo que eu vou dar para vocês, eu vou usar um dado real, tá? Que é usado por muitos cientistas de dados. Então, uma coisa que a gente lida muito é com localidade, né? Geralmente, um cliente está em algum local, né? Geralmente, a política acontece em algum local, a política pública, eu falo o serviço público, o Bolsa Família, um benefício. Se você falar uma venda, acontece em um local. Uma das melhores fontes de informações sobre locais é o IBGE, né? Muitos dados, muitas empresas consomem os dados do IBGE. Consome tanto que o IBGE tem um monte de APIs para entregar dados para a sociedade, para as empresas, para os analistas. O IBGE tem essa API que chama API de localidade. Então, eu vou gastar só mais um minutinho para explicar para vocês. Então, a API de localidades do IBGE, ela fica nesse endereço. Ela tem a lista de todos os municípios, todos os distritos, todas as micro-regiões, o que você quiser, ó, vai de distrito até as regiões do país, tá? Então, se você pegar aqui, ó, regiões, um exemplo, e ele te dá como chamar um método que vai dar a lista de regiões do Brasil. Então, se eu pegar isso aqui, né, ou chamar isso, nós vamos aprender a fazer isso automaticamente, nós vamos fazer o nosso código, ir lá no IBGE, baixar o dado, processar ele e me dar um resultado, tá? Então, isso vocês vão aprender aqui comigo. Então, ó, se eu passar aqui, serviço IBGE, para localidade, olha, ele me trouxe a listinha de localidades, bonitinha, tá vendo? Ó? ID N Norte. O exemplo nós estamos usando, ok? Então, ó, um dicionário, não é? Esse arquivo aqui é um arquivo JSON, ok? É um formato, ok? Java Object Notation, tá? Então, JavaScript Object Notation é um padrão de dados usado muito nos web services REST para, hoje, as aplicações web que são dinâmicas, né? Comunicar com os servidores. Mas ela ficou tão famosa que muitas APIs de dados utilizam esse formato, que é o JSON. Esse aqui é um formato JSON. Então, o JSON é uma lista de dicionários, tá? Então, vocês já vão aprender JSON, quando falar JSON, isso aí é uma lista com um monte de dicionário dentro. Então, você já sabe. Aqui, eu escolhi esse aqui tá muito moleza para vocês, né? Uma lista com dicionário. Eu peguei o mais complexo para a gente brincar com ele. Eu peguei o serviço de listar os estados do Brasil, ok? Então, olha, observa, se eu escolher aqui na API localidade a UFs, ele vai dizer que para você pegar a lista de estados, tá? Você precisa usar, vou botar aqui, você precisa usar esse endereço aqui. Ele vai me retornar a lista inteira de estado. Então, basta eu passar ela aqui, ó, no endereço, ele vai me retornar essa lista. Qual a diferença? É uma lista, chave, ou colchete, mas olha isso aqui. Eu tenho um dicionário que vai até lá no final, que é um estado. Estado 11, RO, Rondônia, região. A região tem uma chave chamada região, mas dentro da chave região, o que tem aqui? Um outro dicionário, não é? Vocês não aprenderam na aula de hoje colocar um dicionário dentro do outro? Isso. Então, esse conceito que eu estou mostrando para vocês é importante que vocês entendam, porque vocês vão deparar como analistas de dados, como data scientists, vocês vão lidar com isso, tá? Então, aqui nós temos dicionário, lista com muitos dicionários dentro, e dentro do dicionário, outro dicionário, tá? Vamos processar esse negócio e fazer alguma coisa com ele? Olha, vou mostrar rapidamente, para a gente finalizar daqui a alguns minutinhos já a nossa aula. Só para vocês verem. Então, eu vou declarar uma variável chamada estado, e dentro dela está exatamente aquele conteúdo que o IBGE entrega, tá? Então, estou declarando ela aqui, só para exemplificar para vocês. Eu tenho essa meleca aqui, que é um dado oficial de governo. Eu quero imprimir a lista só com os estados. Como é que eu faço isso? Tá? Observa que eu vou usar aqui esse, como é que chama? List Comprehension. Eu peguei aqui, ó, for x em estados. Quando eu faço isso, ele vai me retornar essas chaves aqui, não é? Ele vai me retornar 1, 2, 3, até o 53. Mas observa que
Quando ele me retorna esse item é um dicionário, não é? Então, quando eu pego aqui x.nome, perdão, aqui é uma lista, então, quando eu faço a interação nessa lista grande, que é o estado, cada x desse será um dicionário completo. Esse x aqui será um dicionário completo do estado. E como é que eu acesso um item dentro do dicionário? Basta eu passar a chave. Então, olha, eu percorri a lista inteira e peguei só essa chave nome de cada item, gerando uma outra lista só com os nomes. Olha só como ficou simples eu fazer essa operação em cima de uma estrutura complexa, que é a que veio do IBGE, mas olha, em um for, eu imprimi a lista de todos os estados, usando list comprehension. Colchete, eu coloco for, do lado de cá, eu coloco o nome. Ok? Se você quisesse imprimir aqui apenas os estados, ok? Que começam com A. Vou pegar um que tem mais as letras, com P. Como é que nós faríamos para imprimir uma lista dos estados que começam com a letra P? Lembra que eu posso colocar um if aqui dentro do list comprehension? If o estado aqui, né? Vou até melhorar aqui para ficar, ó. Em vez de X, eu vou chamar de estado. Aqui eu vou chamar de estado, porque assim, para dar um nome didático. Para cada estado dentro desse dicionário grandão, nessa lista de dicionário estados, se o estado.nome começar com A. Como é que a gente fala... como é que é o filtro da string lá, que começa com? Tem uma função, não tem? Starts with, né? Então, olha só, eu listei todos os nomes num único for. Esse for poderia ser diferente. Poderia, se você quiser, você pode fazer naquele for bonitão lá, tá? Aquele grandão, com várias coisas. Ok? Então, você pode fazer assim, né? Eu posso pegar esse for aqui e transformar ele num for naquele modelo antigo. Talvez vocês possam dominar esse, né? Então, vou colocar aqui, ó. Estou mudando a lógica dele para ficar um for, vai dar o mesmo resultado, tá? Só que aqui, a diferença é que, para eu fazer essa lista, eu tenho que declarar ela aqui fora, nome igual a uma lista, ok? Aqui eu vou dar um nome, ponto, append, né? Para eu inserir dentro da lista. E eu vou inserir o nome do estado que vier. Então, o que eu estou fazendo aqui? Tudo o que aconteceu aqui é essa lógica. Ó. Ele cria uma lista vazia, ele vai percorrer todos os estados, e se o estado tiver o nome começando com A, ele vai acrescentar dentro dessa lista aquele estado. E aí, no final, ele imprime, tá? Então, ao fazer isso aqui, o resultado, aqui ele tá, ficou uma chave errada aqui, peraí. Ficou essa chave aqui no início, aqui só um minutinho. Essa aqui tá errada, tá? Essa chave estava sobrando. Ele fez a mesma coisa. Se nós quiséssemos pegar os estados que terminam com O, qualquer coisa, qualquer operação que você quisesse, você poderia fazer, seja com aquele for bonitão, seja com esse aqui, que é mais fácil de compreender e dá o mesmo resultado, só que é mais verboso, tem mais linhas de código, eu posso colocar. Lembra que tem o starts with e tem o end, né? End, né? End with. Acho que é end with. É ends. Ele reclamou do end. É ends, né? Ends with. Aqui. Ah, é porque o A é minúsculo. Tá? Tem algum que termina com A? É porque eu pesquei o A maiúsculo, tá? Rondônia, Roraima, Paraíba, Bahia. Ok?
olha isso aqui. Eu quero, se você olhar aqui, a região sudeste está repetida quantas vezes aqui? Tá vendo? Para cada estado ele tem região, não tem? Ó, Minas, Sudeste. Espírito Santo, Sudeste. Rio de Janeiro, Sudeste. E São Paulo, Sudeste. Eu tenho eu tenho esse monte de coisa. Eu só preciso da lista de regiões, tá? Eu não quero essa meleca toda, só quero a lista de regiões. Pode ser a lista de pessoas, pode ser uma lista de nome uma lista de carros, qualquer coisa. Eu quero só essa lista. Olha que sacada. Eu posso construir um comando. Cadê? Aqui. Onde eu pego para ele listar, ele percorrer todos os registros, mas pegar apenas a região e dentro da região pegar o nome da região. Se eu colocar aqui uma lista, ou seja, se eu colocar colchetes, ele vai gerar para mim uma lista. O que vai acontecer? Para cada região, ele vai repetir o nome várias vezes. Mas já quero que ele limpe para mim as repetições. Eu posso só dizer para ele que a estrutura que eu quero não é uma lista, mas um set. O set não aceita duplicidade, então ele já vai descartar tudo que é duplicado. Só de eu fechar aqui, ó, com chaves, em vez de ele gerar uma lista, ele já elimina todas as duplicidades e numa única linha de comando me dá só a lista de regiões. Tá ok? Veja aqui, ó. Você pegou esse negócio onde está muito ruim isso, porque se eu armazenar, imagina eu armazenando 1 bilhão de registros como esses na memória. Para cada estado, eu estou repetindo 4, 5 vezes todo esse conjunto. Vocês estão observando que isso aqui é metade. Esse dado da região corresponde à metade da memória do registro do estado, concordam? Ó, se a gente olhar aqui, ó, um registro do estado é isso tudo aqui. Ele gastou metade da memória só para a região. Além disso, ele repetiu essa região 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é uma estrutura de dados eficiente em termos de armazenamento na memória? O que vocês acham? Como é que eu poderia fazer ela ficar melhor, já que eu posso colocar um dicionário dentro do outro? Excelente, essa é a questão. Então, como é que eu faço uma rotina em Python que pega um negócio desse altamente ineficiente, mas eu não quero zoar meu sistema com um negócio desse, eu quero melhorar isso e trazer para dentro da minha aplicação para ser altamente otimizada. Eu posso inverter a lógica disso. E é o que eu propus aqui para vocês entenderem o poder disso. Então, olha só com esse simples código, o que eu faço? Ó? Eu mudei para que existe um dicionário, né? Onde, para cada região, eu tenha dentro dela os estados a que ela pertence. Tá? Então, aqui, ó. Norte, Rondônia, o Acre, o Amazonas, o Roraima. Só que me interessa. O que eu fiz aqui, ó? Eu criei um dicionário chamado regiões e percorri para cada estado. Ele pegou, qual é a região? Então, estado, região, nome. Ele pegou e colocou numa variável. Ok? Como ele já armazenou a região, ele já vai deletar ela de dentro daquele dicionário. Regiões por código. Estou eliminando o espaço da memória. Com a cópia dela, eu já venho na minha e faço aqui, ó, set default. Vocês lembram o set default? Ele vê assim, essa região existe aí dentro? Se não, já cria. O que eu estou fazendo? Se a região norte não existir, ele já cria um dicionário vazio e preenche. Em seguida, eu já posso, então, acrescentar para cada estado eu já crio dentro dela, a chave, sigla e nome do estado, sigla e nome do estado, sigla e nome do estado, dentro desse dicionário de cada região. Como resultado, eu tenho aqui, ó, uma estrutura muito mais otimizada, tá? Ou seja, eu tenho o norte, Rondônia, só o que me interessa, o nome da região e todas as siglas e nome dos estados.
Eu inverti a lógica dela usando um for, tá? Usando aquilo que vocês aprenderam, tá? Deletar um registro dentro de uma lista. Acessar uma lista e, se não existir, criar um objeto, tá? Criar um item novo dentro da lista, setando um valor. Tá? Eu quero mostrando isso para vocês. Você pode pegar um negócio totalmente ruim, otimizar ele usando listas, estruturas, dicionários, sets e assim por diante. Alguns exemplos aqui, como eu posso listar somente as regiões, né? Como eu listo as siglas, usando uma iteração dentro desse dicionário. Como é que aqui eu listo uma string, onde eu tenho o estado e o nome da região, Goiás, Centro-Oeste, Amazonas, Norte, e só para vocês verem que você pode usar esse conhecimento para pegar um dado, destroçar ele, deixar ele bonitinho do jeito que você precisa.